Temos a palavra do Senhor no livro do profeta Amós. No livro do profeta Amós, no capítulo 9. Eu agradeço ao irmão Gerson, ao pastor Wilson, Pedro, pelo convite, pela boa recepção. Deus abençoe ricamente os irmãos. É um prazer estar juntos, não somente compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, mas também cultuando ao Senhor Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Essa noite nós vamos falar um pouco sobre o livro do profeta Amós, no capítulo 9, no versículo 11. Todos encontraram? Digam amém. O profeta Amós é um dos profetas menores, menor não por ser menos inspirado que os outros profetas, menor por a maioria desses profetas entregarem uma profecia escrita de uma quantidade menor do que os profetas maiores. Profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Somente até aí. Irmãos, o profeta Amós, o nome do profeta Amós, significa aquele que carregava o fardo. Amós, ele era um homem simples, ele era um boieiro, ele não tinha uma formação específica, era alguém que não tinha uma formação teológica adequada, no sentido oficial para o ministério. Ele não participou das escolas dos profetas, ele era um homem do campo, muito simples. Conquanto simples, Amós ele já cultivava um alto grau de conhecimento da lei de Moisés, e por ser um homem do campo também, já uma reflexão muito boa acerca dos acontecimentos que o cercavam naquele período histórico. Por ser simples, Deus, em sua soberania, o chamou, o comissionou, porque mesmo ele não sendo alguém, como nós podemos dizer no sentido oficial, não era absolutamente preparado, mas Deus ele é soberano, ele chama quem ele quer e ele capacita o profeta, que como o nome dele era aquele que carregava o fardo, a mensagem de Amós era um fardo muito grande para ele. Era um fardo muito grande. Na verdade, esse fardo de Amós, nós podemos dizer que era um fardo da vida dele, que era um trabalhador do campo, e o trabalhador do campo, naquele momento específico da história de Israel, era um trabalhador muito sofrido por algumas condições específicas da época, e o fardo maior era que ele vinha para entregar para o povo de Deus, para Israel, uma mensagem de juízo. Amós ele profetiza no tempo de Jeroboão II, que reinava em Israel, reino do norte, e Uzias no reino do sul. E neste momento, Israel, tanto Israel quanto Judá, houve anteriormente, houve a divisão, né, Israel em reino do norte, reino do sul, e ambos os reinos, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, viviam um momento de muita prosperidade econômica. Era um momento que as nações ali vizinhas, a Síria, o Egito, estavam em um momento de decadência. E ali no momento de Uzias, de Jeroboão, eles puderam expandir o reino de Israel e de Judá até as fronteiras que Salomão, nos tempos de glória, tinha. Então Israel estava em uma situação muito boa, uma situação política muito boa, tanto o reino do sul quanto o reino do norte. E por isso eles tiveram a oportunidade, como estava muito grande o território deles, eles puderam se apropriar de rotas comerciais, e fato é que se expandiu muito a riqueza daquele povo, se tornou um reino abastado. Israel estava num momento de glória econômica. E nesse período Deus ele levantou Amós, porque na verdade
Não obstante ao fato de que Israel estava muito bem materialmente, a realidade, se nós formos meditar em todos os capítulos de Amós, é que nós vamos nos deparar com Israel caído espiritualmente. Muito embora Israel estava com grande poder econômico, muito embora eles tinham um poder político, a vida espiritual do povo de Deus, do povo que Deus tinha resgatado do Egito, para ser um povo peculiar, para ser um povo separado das nações pagãs, estavam inundados com toda sorte de imoralidade, idolatria e perversidade. Israel, então, ele estava nesse momento de queda espiritual. E aqui eu pontuei, no mínimo, duas coisas que Israel vivia naquele momento. O primeiro aspecto era a questão das injustiças sociais. Israel, como eu disse, ele estava em um momento de riqueza, mas essa riqueza, ela não se expressava no todo da nação. Havia poucas pessoas que detinham o poder econômico. E não somente isso, essas pessoas, elas exploravam demasiadamente os pobres. Eles chegavam a até mesmo quebrar a lei do sábado em busca de cada vez mais lucro. Era um povo que estava vivendo em um materialismo. Tudo que eles faziam era pelo lucro e, se precisasse, eles passariam por cima dos pobres, eles fariam o que for para lucrar mais. E Deus, ele levanta Amós. É um livro de justiça. E eu até estava pensando um pouco aqui, quando o irmão estava louvando, ele estava falando da adoração. E, na verdade, o livro de Amós também é um livro de justiça e que vai dizer para o povo de Deus a forma adequada que Deus espera de adoração. Então, esse povo estava nessa questão da injustiça. E Deus, ele não se agrada disso. Deus é um Deus justo. É um atributo dele que ele não pode negar a sua justiça. E ele já estava irado contra o povo de Israel. Outra situação também era a questão da idolatria. Porque eles estavam mal nessa questão política e social. Mas essa questão da idolatria, do sistema religioso, era uma questão gritante ali na questão de Israel. Tanto é que a ilustração que nós podemos dizer é relacionada a Amazias. Ele era o sumo sacerdote da época e nem era da descendência que Deus tinha prescrito, que era ordenado para o ministério daquela época. Eles apresentavam sacrifícios ao Senhor sem considerar a sua lei. Eles estavam, nós podemos até usar a ilustração de Nadab e Abiú, que apresentavam um fogo estranho diante do Senhor, porque não conheciam, não meditavam na lei do Senhor. Até mesmo no momento anterior do rei Josias, que a lei estava ali empoeirada, que ninguém mais meditava, não sabia o que estava escrito. E quando Josias ele descobre a lei do Senhor, ele até cai de desespero por saber quão distante do Senhor estava aquele povo. Israel se encontrava em uma situação degradante espiritualmente. A palavra do Senhor não estava no coração deles. Eles entravam no templo como se nada tivesse acontecendo, como se Deus não fosse justo, como se Deus não estivesse vendo a injustiça que eles cometiam. Eles exploravam os pobres, cometiam toda sorte de imoralidade, se juntavam com os pagãos para cometer obras abomináveis diante do Senhor e chegavam diante do templo e apresentavam sacrifícios, e apresentavam um culto ao Senhor. E nesse momento que nós podemos meditar nessa questão, que Amós ele é um profeta da justiça. Não é justo aos olhos desse Deus que é santo, que vê tudo, vê esse povo apresentando um culto hipócrita. Um culto baseado na performance religiosa, porque afinal era um povo que gostava dos rituais, gostava da questão religiosa. E até mesmo hoje, na escola dominical, o nosso professor ele fazia uma aplicação acerca do tempo que nós vivemos. Um tempo que nós vivemos imersos em uma cultura evangélica, que às vezes as pessoas até gostam das músicas, dos movimentos, dos congressos, gostam de estar juntos.
mas a vida não está tão adequada com a palavra do Senhor. Não está tão adequada ao que Deus exige do seu povo. Não estão enquadradas, não são pessoas convertidas, mas que estão supostamente apresentando alguma coisa para o Senhor. E Deus levanta Amós. No capítulo 5, no versículo 21, você pode acompanhar comigo, Deus diz uma coisa muito forte para esse povo. No versículo 21, Deus diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentareis para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Eu queria ler outra parte também, no profeta Isaías, no capítulo 1, que ele falava sobre esse povo de Israel. A partir do versículo 10, ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodomas, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais, e não fogo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes e comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o juntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborreço a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a casa das viúvas. É muito forte esse texto, irmão. Sempre quando eu leio isso, é uma coisa muito forte. É uma coisa que faz a gente tremer por dentro. Porque Deus, Ele é um Deus justo. Ele não aceita a injustiça. Não adianta a pessoa chegar diante da presença dele, mas cometer injustiça e achar que está tudo bem. Que Deus, ele é uma pessoa boba, que ele vai ignorar. Mas na verdade nós somos um livro aberto diante do Senhor Deus. Isso que ele estava dizendo para Israel é que Israel estava com o coração impenitente, achando que estava tudo bem, que eles poderiam fazer de qualquer jeito, que eles poderiam apresentar o culto deles de qualquer jeito, que eles poderiam adorar de qualquer jeito, mas o Senhor Deus, ele é santo. Ele odeia o pecado, ele odeia a injustiça, e ele exige do seu povo um posicionamento de justiça, porque essa é a verdadeira adoração. Como eu estava pensando que quando o irmão estava cantando sobre adoração, eu estava pensando no Salmo 1. O Salmo, ele é um livro de adoração. Nós vemos muita adoração nos Salmos. E é interessante que o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. E que eu penso que o Salmo 1, ele é uma diretriz para a adoração. É como se fosse uma introdução ao saltério. É uma introdução que aquela pessoa que almeja chegar perto do Senhor, chegar perto do seu trono de graça, precisa estar alinhado de alguma forma com a sua vontade, com a sua palavra e com aquilo que ele exige de nós, que é um posicionamento de justiça, que é um posicionamento de rejeição às obras malignas das trevas, às obras pecaminosas, como o povo de Israel aqui estava. E o Senhor, ele estava chamando aquele povo através de Amós. Por isso que era um fardo muito grande para Amós, porque essa não é uma mensagem fácil de pregar. Essa é uma mensagem difícil. Essa é uma mensagem que Amós ele estava confrontando o povo de Israel. Ele veio confrontando e trazer uma mensagem de arrependimento. Ele trouxe essa mensagem forte para o povo de Deus. Que Deus ele não estava aceitando
o sacrifício, a vida daquele povo. E Deus vem chamar aquelas pessoas ao arrependimento. Porque Deus ele não estava preocupado com a performance daquelas pessoas, do povo dele. É ótimo performarmos. Nós devemos dar o nosso melhor para Deus nos louvores, na palavra, na preparação. Mesmo que sejamos falhos, incapazes, Deus ele merece o nosso melhor. Mas o que ele estava dizendo é que para aquele povo que eles poderiam ter a melhor performance possível. Eles poderiam ter as melhores obras, poderia ser o melhor pregador, o pregador mais eloquente. Mas o que o Senhor Jesus disse no Evangelho? No capítulo 7, no versículo 22, muitos dirão, naquele dia, eu profetizei no teu nome, Senhor. Eu preguei muito no teu nome. Eu cantei muito, mas eu preguei muito, eu era um pregador ótimo, eu era um cantor ótimo. Mas o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E por que Deus diz isso? Por que o Senhor Jesus diz isso? Porque Ele está interessado em outra coisa. Ele não está interessado somente nisso, mas Ele está interessado em um coração entregue a Ele, a um coração cativo à sua palavra, à sua lei, porque conforme diz em Samuel, melhor é obedecer do que sacrificar, às vezes. Isso o Senhor exige do seu povo, essa exclusividade à sua lei, essa observância e esse coração voltado para Ele. É por isso que Davi, na Bíblia, ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Davi não é chamado de um homem, embora Davi tenha muitas obras maravilhosas e algumas obras terríveis, de um homem tão contaminado por essa herança pecaminosa como nós. Mas Deus diz, achei Davi, homem segundo o meu coração, porque Davi, o desejo ardente do coração de Davi, conforme ele diz no Salmo 27, versículo 4, era se apresentar diante do Senhor, era estar todos os dias nos seus átrios, era estar todos os dias na sua presença, era meditar na sua palavra. E por isso ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque esse coração ele vai estar alicerçado em Deus. É isso que Deus exige dos homens. É por isso que em Deuteronômio está escrito, qual que é o maior dos mandamentos? Ouve, ó Israel, o Senhor, o vosso Deus, Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. E naquele período, o coração do povo de Israel estava longe. O coração deles estava longe da palavra. Porque se eles meditassem na palavra, eles saberiam que eles estavam longe de Deus. Que as ofertas que eles apresentavam, o Senhor não estava recebendo. Por quê? Porque não estava tendo palavra. Porque não estava tendo Bíblia. E quantos lugares atualmente, quantas pessoas acham que Deus está aceitando sacrifícios, holocaustos, adoração, canções, pregações, mas estão longe do Senhor. Mas estão longe da palavra. Como eu disse, essa cultura evangélica que nós vivemos hoje, desprovida de um conhecimento bíblico, como foi dito na lição hoje da escola dominical, falando acerca das escrituras e do relativismo. Pessoas querem interpretar a Bíblia de qualquer jeito, acham que qualquer um pode dar uma interpretação diferente, que ela não tem uma interpretação única. E muitos até atacam, como eu disse mais cedo, a inerrância da Bíblia. Muitos querem tirar essa doutrina, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo continua a afirmar, a palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus não erra. Na Bíblia tem tudo que Deus prescreve para o seu povo, porque quando, nessa questão dos rituais religiosos, de como o povo deveria se portar diante do Senhor, Israel estava pecando nisso. E sempre que Israel não atentava para esses parâmetros,
alguma coisa acontecia. Como eu citei Nadab e Abiú, mas tem o caso de Uzá também. A arca estava sendo carregada de forma incorreta. Eles não estavam considerando a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é uma coisa séria, irmãos. Nós devemos zelar pela palavra. Nós devemos zelar por aquilo que Deus disse. Porque por não ter zelado, por não ter esse zelo, Deus pune Uzá por uma irreverência. Porque na verdade já não tinham cumprido a lei de Deus. E Uzá pensa que ele poderia colocar a mão na arca. E Deus pune e desce a ira do Senhor sobre Uzá. Então a mensagem de Amós, essa mensagem pesada, difícil, é uma mensagem difícil. É uma mensagem difícil a mensagem de Amós. Mas não obstante isso, o profeta, quando se trata do nosso Deus, por mais que a situação seja ruim, por mais que o homem esteja mais atolado no pecado possível, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de graça. E a graça abundante e plena em Jesus Cristo. Há uma graça que, conforme disse o apóstolo Paulo, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. O amor de Deus, ele está de forma ligada, indissociável à pessoa do Deus vivo. Assim como ele é justo e não aceita essas coisas, e levanta um homem, levanta alguém para dizer para o povo, está errado. Ele é um Deus que está aberto a receber aquele povo ao arrependimento. Ele chamava aquele povo ao arrependimento. Ele anunciava, olha, vai ter juízo. Eu vou levantar juízo sobre a casa de Israel. E como eles não se arrependeram, nós sabemos que Deus levanta a Síria e destrói o reino do norte. Mas Deus estava chamando aquele povo ao arrependimento. Porque conforme está escrito na segunda epístola de Pedro, o Senhor não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós lemos aquele texto de Isaías, versículo 1, uma mensagem muito forte, uma mensagem muito... que às vezes o nosso coração até treme de pensar. Mas olha o que o nosso Deus diz, no versículo 18. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. É um Deus de graça, de misericórdia e de amor. É um amor tão profundo, tão alto, tão sublime, que apesar daquele povo estar tão distante, tão perdido, tão caído, o Senhor ainda estendia a mão para eles. E na verdade, irmãos, todos nós estávamos nessa condição. Porque conforme disse o apóstolo Paulo, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Estávamos todos nós nesse estado. Mas o Senhor atuou com graça. O Senhor atuou com misericórdia. Esse Deus que é justo, que levantava o profeta para dizer para aquele povo, vocês estão errados, vai vir um juízo sobre vocês. É o Deus que apresentava a eles a rota de escape. Esse caminho, vinde, vem. Da mesma forma Ele faz para todos nós hoje. E para todo aquele que está perdido em densas trevas. O chamado, ele está aberto. O chamado da graça. Em Deus há graça e misericórdia abundante e plena. Não obstante ao distanciamento do homem, não obstante as suas más obras, como assim estava o povo de Israel. E na verdade essa é uma das principais mensagens do Evangelho. A questão do arrependimento, o Senhor Jesus, a mensagem central dele é: o reino do céu chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho.
Era isso que João Batista pregava. Era isso que eles pregavam. E o problema, irmãos, às vezes, até mesmo dessas performances, pregações, que estão dissociadas do conhecimento bíblico, dos parâmetros das Escrituras, é que eles não exigem arrependimento. Às vezes a pessoa pode continuar da mesma forma que ela está vivendo. A sua vida continua da mesma forma e não muda nada. Mas a mensagem do Evangelho não é essa. É arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem crê está salvo, mas quem não crê já está condenado. Quem não se arrepender já está condenado. Porque Deus ele é justo. E ele levantou, ele revelou alguns aspectos da sua justiça na pregação de Amós. E, na verdade, em todas as Escrituras nós vemos este atributo de Deus tão alto, a justiça de Deus. E ele não pode negar a si mesmo. Ele não muda, ele é imutável, nele não há sombra alguma de variação. E é por isso que ele envia o juízo para aquele povo. E, na verdade, é isso que todos nós merecíamos, a justiça de Deus. Porque quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras, nós vemos que, conforme eu tinha dito, todos nós estávamos nessa condição. Todos nós éramos dignos de morte eterna. Mas, como eu disse, a justiça de Deus, ela se alia ao seu amor. E o mesmo Deus que chamou o seu povo ao arrependimento, a rota de escape, foi o Deus que proveu essa rota de escape por meio de Jesus Cristo, por meio do nosso Salvador. A justiça de Deus, que era para ser manifestada em juízo, se manifestou em graça para todo aquele que crê. E Deus ele chamava Israel para essa fé que se baseava na graça de Deus, que não baseava nas obras dele, que não se baseava no cumprimento da lei, muito embora Deus sempre exija do seu povo obediência, sempre exige do seu povo distanciamento do pecado, das nações pagãs, que Deus sempre orientou o seu povo. Mas conforme diz o apóstolo Paulo, discorrendo longamente na Epístola aos Romanos, que ele explicava, e os judeus não entendiam a relação entre lei e graça, eles não entendiam, não entrava na cabeça deles. E Paulo ali explicando como que funciona a graça de Deus, como funciona a justiça de Deus. Mesmo nós merecemos. Ligou? Amém. Desculpe, irmãos. Nessa questão só recapitulando aqui, nessa questão que Paulo trata, dessa relação entre obras e lei, Deus ele haveria de nos tratar conforme a sua justiça, mas ele decide por sua graça, pela atuação da sua graça. Na verdade, sempre foi assim. Porque nós entendemos que a revelação de Deus ela é progressiva. Então, mesmo Israel, eles não entendendo de forma como atuava aquilo, todos eram salvos por esta graça, por esse sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme estava escrito tanto em Apocalipse, quanto Pedro já falou isso, que o Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo. Muito antes. Então, não foi um plano B de Deus, não foi nada disso, já estava no propósito de Deus antes da fundação do mundo. Era tratar o seu povo com graça, com misericórdia, com salvação. E eu queria chegar, irmãos, no versículo que nós lemos, em Amós, capítulo 9, versículo 11, tendo dado essa contextualização, o profeta diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Então, se nós lermos o livro de Amós, nós vamos ver o quanto Deus ele dizia para aquele povo
eles seriam julgados. Que aquele estado, daquela vida que eles viviam, que o povo de Deus vivia, Deus iria entrar em julgamento. Deus não iria deixar daquela forma. Deus não aceitaria os atos daquele jeito e ele viria em juízo. Mas ele alertava ao seu povo ao arrependimento. Porque Deus nunca deixou o seu povo sem uma mensagem de alerta, chamando ao arrependimento. Ele levantou profetas, foi assim que ele fez com Davi. Mesmo quando Davi estava entorpecido pelo seu pecado, Deus levanta Natã e fala com ele. E assim Deus falou com os profetas e falou com Amós, que traz essa mensagem de juízo para o povo. Mas como é comum nas Escrituras, como provém deste caráter tão maravilhoso do nosso Deus, de apresentar promessas, esperança, mesmo quando os homens não respondem de forma adequada ao seu chamado, ele responde com esperança, porque também nós podemos meditar nisso, o caráter amoroso do Senhor. É um amor profundo que, conforme diz Paulo, nós não podemos medir nem a largura, nem a profundidade, nem o comprimento desse amor. É um amor que, às vezes, nós pensamos, não tem como, todos deveriam receber esse juízo mesmo, considerando a santidade de Deus, considerando seu caráter puro, conforme diz o profeta Abacuque, que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então nós pensamos isso. Mas em Deus há graça e misericórdia, há amor profundo. E aqui ele apresenta uma mensagem de esperança para o seu povo. Em última instância, uma mensagem messiânica, falando acerca do trono de Davi, que estava profetizando acerca do Messias que viria. Mas eu queria dar aos irmãos, eu queria tratar um tema específico e diferente aqui. Porque Deus disse que naquele dia ele haveria de levantar o tabernáculo de Davi. E eu meditando sobre esse texto, sobre o que Deus queria com levantar o tabernáculo caído de Davi. Porque eu entendo que as profecias do Senhor, nos profetas, ela tem alguns cumprimentos, às vezes mais de um cumprimento, que nós não entendemos. Porque a palavra de Deus ela é muitíssimo rica. Ela excede a nossa compreensão, a nossa capacidade de entender de forma completa. E através do Espírito, Deus sempre vai revelando as riquezas da sua palavra. É por isso que é algo maravilhoso também acerca da Bíblia, que por mais que nós estudamos, por mais que nós nos debrucemos sobre ela, tanto na área teológica quanto bíblica, o conhecimento do Senhor ele é profundo, ele é alto, ele é inesgotável. É por isso que o céu ele vai ser algo maravilhoso, não vai ser tedioso, porque sempre tem alguma coisa a mais para conhecer de Deus. Sempre tem alguma coisa para saber mais dele, porque ele é inesgotável, ele não acaba, ele não tem fim. A palavra dele não tem fim, é eterna. Então, o direcionamento que eu pensei acerca dessa mensagem é que Deus ele queria levantar um modo específico de vida que outrora tinha no meio do seu povo. Porque Deus diz, eu naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi. E aqui nós vemos um desejo do Senhor. Porque ele diz, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Pensando acerca do tabernáculo, Deus ele poderia dizer que ele ia restabelecer vários outros tabernáculos. Porque se nós formos pensar no sentido material, o período do rei Uzias, ele era um período que o povo vivia em um grande poder econômico. O tabernáculo, a matéria do templo, era algo extraordinário do ponto de vista material. Até mesmo no tempo de Moisés, de Salomão, da reconstrução do templo de Esdras, era um templo maravilhoso. Mas Deus disse que ele iria restabelecer o tabernáculo caído de Davi. É um tabernáculo específico de Davi. E se comparar o tabernáculo de Davi com esses tabernáculos,
era um tabernáculo muito simples. Havia ali uma tenda e a Arca da Aliança dentro da tenda. Então era uma coisa muito simples. E Deus, ele disse que iria restabelecer esse tabernáculo. O que eu vejo com isso é que Deus, ele não estava interessado especificamente pela matéria, pela riqueza, pela glória humana daqueles templos. Mas ele queria restabelecer o tabernáculo de Davi, o tabernáculo específico de Davi. E isso é uma coisa interessante, que Deus, ele estava atentando para o que acontecia no período de Davi, da adoração que acontecia no período de Davi, na sinceridade do coração que havia em Davi, naquele momento que havia em Davi. Conforme o Salmo 27, ele diz que queria morar no templo do Senhor todos os dias da vida dele, meditar, contemplar a beleza do Senhor e meditar na sua palavra. É por isso que nós podemos tirar algumas conclusões sobre o desejo do Senhor sobre esse templo, na verdade, sobre o juízo de Deus sobre aquele povo e o desejo de Deus. Porque aqui nós vamos concluir que o principal aqui para o Senhor é esse coração alicerçado na sua pessoa, na sua palavra, é esse desejo de adorá-lo. Muito embora o templo material estava muito grande, estava muito bom, estava excelente, mas não era isso que Deus queria. E isso é muito recorrente, até mesmo na cristandade. Quantos momentos houve a construção de impérios religiosos? Os homens preocupados com a construção de impérios humanos, templos que nós não imaginamos a quantidade de recurso econômico, mas Deus diz: eu me agradei do simples. Eu me agradei da tenda de Davi, que não tinha nada de especial do ponto de vista humano, mas tinha adoração, mas tinha unção, mas tinha um anseio, desejo pela palavra, mas queimava, mas ardia pelo Senhor Jesus Cristo. E quantos, irmãos, é assim? Em quantas questões é assim? Às vezes tem muito recurso, às vezes não falta nada, mas tem pouco amor, mas tem pouca graça, mas tem pouca unção, mas tem pouco amor, mas tem pouco desejo por Deus e pela sua palavra. Uma ilustração que nós podemos pensar é quantas Bíblias nós temos hoje. Muitas, várias. E com pouco nós lemos a Bíblia, meditamos nela. Eu estava pensando isso há poucos dias, quando no tempo da igreja primitiva, a leitura das Escrituras era feita de forma pública. Eles não poderiam levar para casa as Escrituras. Mas ali havia, naquela igreja, um amor pelo Senhor, um amor pela sua obra, um amor pelos pobres, pelos necessitados, que faltava aqui para o povo de Israel, que às vezes falta para aquelas pessoas que estão interessadas em construir impérios religiosos, mas não estão interessados em servir a Deus em amor, em servir o próximo, em viver como Ele andou, como o Senhor Jesus Cristo andou, e este é o anseio de Deus para as nossas vidas. É essa adoração que o Senhor quer que nós vivamos, porque em Amós nós entendemos algo muito profundo, que na verdade é uma conclusão, acerca da adoração, que não é um momento de 2 horas, de 1 hora, que não é o momento da pregação, do sacrifício que o povo de Israel apresentava a Deus. Deus, ele estava interessado na vida daqueles homens. Ele estava interessado de que forma a guerra era empreendida, de que forma eles conseguiam riqueza, se eram através da fraude, se era através da opressão dos pobres, de que forma era. Da mesma forma, ele está preocupado de que forma é a nossa vida. Como que nós vivemos? Como que é a nossa adoração?
para além da 1 hora, das 2 horas. A mensagem de Amós é que a adoração, sem estar alinhada com a justiça, com uma vida na presença do Senhor, é uma adoração vazia. É uma adoração que às vezes nem chega no céu. Mas Deus diz: eu me agrado do tabernáculo de Davi. Eu me alegro do amor pela palavra, por amor pela minha presença. E se nós meditarmos isso, é muito profundo. É o que Deus diz para a igreja de Éfeso. Olha, a igreja de Éfeso, ela tinha os principais teólogos, eles foram ministrados por pessoas que tinham algo maravilhoso para entregar para eles, mas ainda assim o Senhor Jesus disse que faltava alguma coisa para eles. E é isso que eu vejo aqui no tabernáculo de Davi. É isso que Deus almeja para o seu povo. É isso que Ele almeja para nós. É essa adoração que o Senhor almeja para a sua igreja. É essa adoração que o Senhor se agrada. É esse tabernáculo, é essa tenda que o Senhor quer em nossas vidas. Um coração disposto a adorá-lo em espírito e em verdade. Porque é isso que está escrito no Evangelho, que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele não está nem à procura da verdadeira adoração. Não foi isso que ele falou. Porque se for adoração, está ligada à performance. Mas ele diz: eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, da pessoa, do homem. É por isso que na Bíblia nós vamos ver coisas sérias de Deus, como diz o profeta Isaías, que ele rejeitava a oração do povo, que ele rejeitava a oferta do povo. Por quê? Porque ele estava rejeitando, na verdade, a pessoa do ofertante, a pessoa daquele que apresentava algo para ele. Porque, conforme diz o autor aos Hebreus, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. E conforme estava escrito, conforme está escrito no Evangelho, o Senhor Jesus, quando entrou na casa daquele fariseu, mas o Senhor Jesus diz: uma coisa só importa. É uma coisa que importa. E essa coisa ela está revelada em Deuteronômio, foi algo que eu citei, que é o amor a Deus. E nós devemos crescer nesse amor. Amor pela sua presença. Amor pela adoração. Neste momento os cultos não são mais entediantes. Ficar aqui 2 horas já não é mais nenhum enfado, não é uma agenda cumprida. Nós já não vamos orar porque o pastor está pedindo para orar, porque nós desejamos entrar pela rota da oração, do relacionamento com o Senhor. É isso que Deus quer de nós. É uma mensagem muito profunda, é Deus que queria isso do povo de Israel daquela época, porque eles estavam distantes, eles estavam até bem economicamente, e da mesma forma, muitos até estão bem economicamente, muitas igrejas até estão bem economicamente, até estão crescendo o número dos membros, até isso acontece, mas e a palavra de Deus? E a verdade? E as Escrituras? E o amor ao Deus vivo? E a santidade? E a vida longe do pecado? Porque isso tudo é abominável aos olhos do Senhor, Ele não aceita. Ele não aceita. E às vezes chega um pregador mentiroso, alguma pessoa mentirosa, e vai torcer a palavra, como foi dito na lição da escola dominical hoje, da questão do relativismo, vai relativizar a Bíblia, mas não. Deus Ele não aceita. Mas Ele está chamando. Ainda há tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está chamando ao arrependimento. A porta ainda está aberta. O dia é hoje. Porque Cristo já foi morto, já foi sepultado, já ressuscitou, já está à direita de Deus. E já está prestes a nos buscar. O tempo do arrependimento é agora, é hoje. Nós devemos nos arrepender hoje. Nos arrepender até mesmo de não estarmos servindo a Deus de forma adequada. Do amor que Ele é digno. Porque, como eu disse, irmãos, o Evangelho é algo tremendo, é algo maravilhoso. Assim como aquele povo de Israel que estava perdido, nós também estávamos.
Não tinha nenhuma salvação para nós. Não tinha nada que pudéssemos fazer para ganhar, para alcançar essa salvação. Não tinha nada porque nós não éramos capazes e não somos capazes disso. Mas este amor é tão maravilhoso. O amor de Deus em Cristo Jesus é algo que transcende, que nos enleva e que deve nos levar constantemente a uma postura de adoração a Ele, de entregar o nosso coração para Ele. É isso que Deus quer de nós nesta noite. Ele quer arrependimento, Ele quer confissão de pecado, Ele quer disposição para servi-lo. Às vezes nós estamos servindo Ele tão de qualquer jeito, mas nós podemos dar mais a Ele, nós podemos dar um pouco mais para Ele, dizer para Ele, de fato, o meu coração é Teu. Não a parte de mim, mas todo o nosso ser. É isso que o Senhor quer de nós nesta noite. É esse tabernáculo que Deus quer levantar. É isso que é o interesse de Deus. O interesse dele é esse. Não é outro. Porque diante disso, todas as outras coisas não importam tanto. Porque Ele está interessado nessa vida alinhada com Ele, com seus propósitos, com a sua palavra. E como nós devemos amar a palavra hoje em dia, irmãos? Porque se nós não amarmos a palavra de Deus, se não amarmos a presença de Deus e andarmos com Ele, nós vamos perecer. A nossa casa vai estar construída na areia. Tantos irmãos que às vezes vivem um momento na universidade e nós vemos o quão distante todo mundo está do Senhor Deus. O quão longe o coração está longe da palavra. O certo é errado, o errado é certo. Está tudo relativo. Mas contra o relativismo que foi lecionado na lição da escola dominical hoje, a resposta é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, é Jesus Cristo e o seu reino eterno. E diante desse reino eterno, tudo que é material, tudo que é perecível, não tem importância. Porque nós estamos alicerçados em alguma coisa que é superior. É por isso que aqueles homens no início da igreja, eles morriam pelo evangelho. Por quê? Por que eles faziam isso? Eles eram loucos. Às vezes, por que o jovem, por que as pessoas negam a fé? Por que as pessoas fazem concessões ao pecado? Fazem concessões àquilo que nos distancia de Deus? Porque não está considerando o que é maior. Aquilo que está em jogo é a eternidade. A oposição entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual, aquilo que não acaba, aquilo que não perece. E é nisso que nós devemos pensar. Essa verdade que Deus nos dá através de Amós para a nossa vida de adoração, para a nossa vida de comunhão com Ele. Como que está a nossa vida? Às vezes nós, até mesmo como estava o povo de Israel, ganhamos alguma riqueza, mas através da opressão do outro. Ignoramos os necessitados. Queremos misturar coisas com a palavra de Deus que é absoluta. Queremos viver de forma contrária à lei do Senhor, mas a mensagem de Amós para o povo era a mensagem de juízo contra essas verdades. Da mesma forma é sobre as nossas vidas, porque o juízo virá. Mas como Amós profetizou para aquele povo, tinha uma rota de arrependimento. Tinha uma rota, até mesmo que Isaías disse, tem uma rota aberta para todo aquele que crê, para todo aquele que não rejeitar o Evangelho, e tem para nós nesta noite. E além disso, aquilo que Ele quer levantar na nossa vida é esse tabernáculo de adoração, de amor, de entrega, de olhar para a sua palavra e ver o quão preciosa é pelas nossas vidas. Quanto tempo nós gastamos para meditarmos na Bíblia, na palavra de Deus, inspirada por Deus, que Deus fala poderosamente, que é plena, poderosa para salvar, para nos purificar, nos limpar, nos levantar, nos fazer ficar de pé. É ela que revela esse Deus maravilhoso. Eu queria fazer uma oração com os irmãos, com a permissão do pastor. Amém? Eu agradeço aos irmãos a oportunidade. Foi um prazer estar
junto com os irmãos, adorando a Deus e compartilhando um pouco da palavra do Senhor nesta noite. Oremos. Ó Deus vivo e maravilhoso, Senhor, glória seja dada ao seu nome santo, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ó Deus, aviva os nossos corações por meio da palavra, Senhor. Porque às vezes muitos de nós pedimos avivamento, mas não estamos dispostos, Senhor, a olharmos para a tua palavra. Não estamos dispostos, Senhor, a nos arrependermos de nossos pecados. Ó Deus santo e vivo, pelo poder do seu Espírito Santo, opera em nós, opera na sua igreja, Senhor. Opera para salvar, porque é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é quem levanta aquele que está caído, o Senhor é quem nos mantém de pé. Senhor, estabelece o seu tabernáculo em nossas vidas, que os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos para olharmos para a tua lei, para contemplarmos as maravilhas dela, Senhor. Aviva os nossos corações, que nele possa haver uma chama de amor por ti, pelo teu evangelho, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a si mesmo se entregou por nós, que levou sobre si aquilo que era para cair sobre nós, Senhor. Que nessa noite a tua igreja, que nós sejamos edificados, fortalecidos, ó Deus, exortados a te amar mais, a te glorificarmos mais, a darmos mais a nossa vida por ti, Senhor. Ó Deus vivo e verdadeiro, tão somente através da sua palavra, do seu Espírito Santo, da sua unção, Senhor. Sem o Senhor não podemos fazer nada, conforme está escrito no teu evangelho. Nós não podemos fazer nada sem ti, porque tu és a videira verdadeira e nós somos os ramos, Senhor. Abençoa o teu povo, a tua igreja, fortaleça cada um, Senhor. Conceda, Senhor, ocasião de salvação para a vida daqueles que não são salvos, para a família de cada irmão, cada irmã que aqui está nesta noite, que ainda não conheceram o evangelho, que ainda se mantém rebeldes à mensagem da salvação. Senhor Deus, opera com graça, dê oportunidade de ouvir, Senhor, dê oportunidade para ouvir o teu evangelho, e através do teu Espírito Santo atua para salvar, atua para ensinar, atua para santificar, Senhor, aqueles que necessitam de cura. Ó Deus vivo e santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, atua, cura, salva, liberta, em nome de Jesus, Senhor, quebra as cadeias, porque o Senhor é Deus e não há outro além de ti, e nós confiamos inteiramente em ti, na sua palavra, Senhor. Nos alicerça nela nesta noite, faz-nos com que permaneçamos nela, as suas palavras permaneçam em nós, Senhor. Como purificará, Senhor, o jovem os teus caminhos, observando conforme a sua palavra. Ó Deus maravilhoso, que os olhos da tua igreja, a tua igreja que é lavada, remida pelo sangue de Jesus, que haverá de ser arrebatada, ó Deus, continua santificando, trabalha, Senhor, para a honra e glória do teu nome, porque nós esperamos em ti. A obra é tua, a igreja é tua, ó Deus, o Senhor é soberano. Nós esperamos em ti, confiamos no Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor há de fortificar, fortalecer o seu povo, a sua igreja, Senhor, através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Agradeço muito a oportunidade, irmãos.